Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Para aqueles que estão entrando aqui no perfil pela primeira vez, meu nome é Moacir e eu sou o administrador do Mensagens Kardecistas, que está no Instagram, no Facebook e no YouTube, trazendo todos os dias mensagens da espiritualidade para vocês, mensagens do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, dos outros livros da codificação espírita, assim como de outras obras de outros autores espíritas encarnados e desencarnados, como Emmanuel, Chico Xavier, André Luiz, Hamed, né? E tantos outros que nos ajudam a entender o Espiritismo, a estudar o Espiritismo e assim compreender melhor o que se passa à nossa volta, o que se passa na nossa sociedade e, mais principalmente, o que se passa na nossa vida. Não é verdade? Sejam todos muito bem-vindos. Todos sabem que nós estudamos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo todas as semanas. O esquema do nosso estudo é, todas as segundas-feiras, no final da tarde, eu faço a postagem de um pequeno vídeo, uma palestra de 10 minutinhos, que é essa que vocês estão assistindo agora, já falando qual que é o trecho do Evangelho que nós vamos estudar e principalmente já fazendo algumas reflexões sobre esse trecho, que vai servir como base para o nosso Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras às 20 horas. É isso mesmo. Todas as quartas-feiras do ano, sem exceção, às 20 horas, nós realizamos todos juntos uma live no Instagram, no Facebook e no YouTube, fazendo o Evangelho no Lar. Quando nos protegemos a nossa casa, protegemos as pessoas que fazem o Evangelho conosco, que moram conosco, porque a espiritualidade vem para fazer junto conosco e nos ajuda, nos protegendo, nos inspirando, nos sustentando. E a oportunidade de, além dessa proteção, nós estudarmos juntos o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, podemos entender melhor o que se passa à nossa volta, né? E principalmente não ficamos sujeitos à opinião dos outros, porque nós vamos lá na fonte primária, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e nos demais livros da codificação, para entender o Espiritismo, entender a reencarnação, entender o que acontece conosco na vida após essa vida. Não é verdade? Como vocês sabem, nós estamos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Começamos desde o início e estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse é o capítulo 13. E essa semana, do capítulo 13, nós estudaremos os itens de 7 a 10. Os itens de 7 a 10 são dois assuntos que a gente vai estudar. Convidar os pobres e os estrupiados, e a caridade material e a caridade moral. Agora eu vou fazer algumas reflexões para a gente já começar a nossa semana de estudos. Ele começa, com uma citação a Jesus, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15, em que ele diz, eu não vou ler agora inteiro, mas vocês vão ler em casa, que ele diz que quando nós formos dar um jantar, uma ceia, ao invés de convidarmos os nossos amigos, os nossos familiares, ou as pessoas ricas, a ideia é que a gente convide os pobres e os estrupiados. Mas o que será que Jesus ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que nós somos ainda muito materialistas. E toda vez que nós convidamos alguém, seja para a nossa casa, seja para ficar junto de nós, seja para o convívio social, ou para qualquer coisa que o valha, nós convidamos essas pessoas com algum interesse embutido, algum interesse material. E normalmente nós convidamos aqueles que são parecidos conosco. Não importa se são amigos, se são familiares, se são pessoas do nosso trabalho, mas principalmente pessoas que são parecidas conosco. Ou seja,
aquelas que podem retribuir o favor, aquelas que podem nos convidar também, aquelas que podem participar do nosso círculo social. E quando Jesus ele diz para que a gente convide os pobres e os estrupiados, é principalmente para que a gente convide pessoas pelas quais a gente pode contribuir praticando a caridade. E aí Jesus ele não está falando simplesmente daquelas pessoas, ou seja, moradores em situação de rua, né? Ou pessoas que nós não conhecemos. Ele está falando justamente dos pobres e estrupiados da nossa família, do nosso círculo de amigos, das pessoas com as quais convivemos, ou muitas vezes evitamos o convívio. Porque é muito fácil eu chamar para confraternizar na minha casa, para jantar comigo, por exemplo, um amigo do qual eu gosto muito, que nós temos hábitos e gostos muito parecidos. É muito mais fácil. Assim como é muito fácil eu conviver com aquele familiar, né, que tem os mesmos hábitos e costumes que os meus, que age da mesma forma, que tudo que a pessoa faz eu concordo, eu gosto. Mas e aqueles aos quais o convívio é difícil? Ou que pensam diferente de mim? Que não agem da forma que eu ajo normalmente? Que me desafiam? É sobre essas pessoas que Jesus está falando de pobres e estrupiados. Aquelas que eu posso trazer para minha casa e que eu vou fazer diferença na vida delas, né? Então, Jesus ele diz assim, né? O Evangelho nos diz: sereis felizes porque não terem meios de vô-lo retribuir. Ou seja, aquelas pessoas às quais eu presto um favor esperando que ela me devolva esse favor, né? Eu já fico no 0 a 0 aqui, né? Porque eu fiz um favor, eu até prestei uma caridade ou algo que o valha, mas na verdade eu fiz esperando um favor de volta. Eu fiz esperando de repente uma vantagem. Esses pobres estrupiados que não podem devolver o favor que eu estou lhes prestando são aqueles que eu devo ficar feliz, porque eles não podem me devolver o favor. E na impossibilidade deles me devolverem o favor, sabe o que acontece? Quem me devolve esse favor é Deus. Quem me devolve esse favor é Jesus. E aí, minhas irmãs e meus irmãos, eu me coloco numa posição de que eu faço a caridade sem interesse material, que eu faço a caridade porque eu acho importante fazer. Eu acho importante fazer. E não porque eu vou ter alguma vantagem prestando caridade a alguém ou alguém que precisa, né? Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como lhe dizem, lhes honrar, ou que podem convidá-las também. Está no Evangelho. E nós não agimos dessa forma. Nós não fazemos dessa forma. Agora imaginem quando formos capazes de prestar um serviço de caridade para alguém da nossa família que nos desafia, sermos caridosos e benevolentes sem dissimular o benefício, né? Ou seja, eu presto a caridade e eu presto de uma forma que ela nem perceba que ela está sendo ajudada, que é para não humilhá-la, que é para não fazê-la com que se sinta incapaz de sobreviver ou de passar determinada situação sem a minha ajuda. Percebem? É a sincera cordialidade. E nós vamos falar muito da caridade material e da caridade moral, né? Jesus nos disse: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Aí está todo o segredo do universo. Se nós conseguirmos amarmos uns aos outros, ou seja, nos amarmos mutuamente,
e agirmos com o outro da forma que quereríamos que agissem conosco, aí está todo o segredo da felicidade. Se todos nós agíssemos desse jeito, não estaríamos num mundo de provas e expiações, estaríamos num mundo feliz, nem regenerado, estaríamos num mundo feliz, porque seríamos todos perfeitos. Porque a partir do momento em que eu entendo que é importante amar o outro, eu entendo também que o foco da minha felicidade, o segredo da minha felicidade, aquilo que eu preciso para ser feliz não está em mim, está no outro. A felicidade do outro é que é a minha felicidade verdadeira. E principalmente porque eu entendo que para fazer isso só depende de mim. Está dentro de mim a possibilidade de fazer isso. E aí eu passo a ser feliz. Eu passo a ser feliz. Quando a gente faz caridade, muitas vezes a pessoa fala assim, olha, mas eu não tenho condições materiais de fazer a caridade. Porque eu não tenho nem para minha própria subsistência. O que eu ganho com o suor do meu trabalho, mal dá para eu pagar as minhas contas. Mal dá para eu colocar comida na mesa para os meus filhos. O que eu ganho não sobra nada. Vai tudo no aluguel. Vai tudo com comida. Vai tudo com a educação dos meus filhos. Não me sobra nada. Como que eu vou fazer caridade se eu não tenho? Essa é a caridade material. Mas a gente pode lembrar daquela caridade que não é material. Daquela caridade que é a caridade moral. Que é de quando, ao invés de dar algo material, eu posso dar algo para a alma, para o espírito daquela pessoa. Muitas vezes, o que a pessoa está procurando nem é algo material. Ela está procurando atenção. Ela está procurando um ouvido disposto a escutá-la, mas de uma forma ativa. Não escutá-la para julgá-la, para criticá-la, mas uma escuta caridosa, uma escuta empática, me colocando no lugar dela, procurando entender por que a pessoa está se sentindo daquela forma. Muitas vezes, a pessoa nem aceita a nossa caridade material. Ela é tão orgulhosa que ela não aceita. Mas nada me impede de fazer uma prece por ela. Fazer uma prece por alguém que precisa melhorar o seu estado vibracional para evoluir é uma forma maravilhosa de caridade. Quantas vezes as pessoas elas estão em depressão, estão tristes, e muitas vezes porque aconteceu alguma coisa que acontece no dia a dia. A pessoa perdeu um ente querido porque o ente querido desencarnou, a pessoa perdeu o trabalho, a pessoa perdeu uma oportunidade, ou a pessoa está com dificuldades financeiras. Eu posso ajudar? Posso, materialmente. Devo, se eu tenho condições. Mas nada me impede de ajudá-la com palavras, de ajudá-la com amor. Porque Jesus, ele nos ensinou a distribuir o amor. E, obviamente, se uma pessoa está passando fome, não é uma prece que vai matar a fome dela. Eu preciso prestar a ajuda material. Mas nada me impede de fazer uma prece também. De pedir para os espíritos protetores dela inspirá-la, ajudá-la. E eu ajudar também. Então, minhas irmãs e meus irmãos, essas foram apenas algumas reflexões do que a gente vai estudar com muita profundidade na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, o ano inteiro. Eu espero que vocês leiam os itens de 7 a 10 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim nós teremos uma melhor qualidade de reflexão na quarta-feira. Estudem, façam suas próprias reflexões, conclusões, relações com o que está acontecendo conosco na nossa vida. E eu aguardo todos vocês, quarta-feira, às 20 horas, para a nossa live do Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus e até lá!